Oi, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão me escutando agora nessa aula. Dando continuidade às nossas aulas, a gente vai continuar aqui vendo os tipos de trabalhadores, tá? Na aula passada, a gente viu o trabalhador típico subordinado, né? Chamado empregado, o mais comum, o trabalhador autônomo e o trabalhador eventual, né? Hoje a gente vai ver o trabalhador avulso, o trabalhador temporário, né? E numa quarta aula, o trabalhador doméstico e o servidor público, né? Finalizando os tipos de trabalhadores. Então vamos iniciar a nossa aula, né? Definindo o que é o trabalhador avulso. O conceito doutrinário, né? Ele diz que o trabalhador avulso é o trabalhador sindicalizado ou não, rural ou urbano, que presta serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intervenção obrigatória do sindicato da categoria, ou, quando se tratar de atividade portuária, do órgão de gestão de mão de obra, chamado órgão. Então, gente, trabalhador temporário, perdão, trabalhador avulso, tá? Trabalhador avulso é aquele trabalhador que presta serviços a diversas empresas, tá? Embora ele se subordine a essas empresas, tendo que cumprir, né, o que essas empresas determinam, eles não mantêm vínculo empregatício, tá? E a sua relação a sua relação com a empresa para a qual ele presta o serviço, ela é realizada obrigatoriamente, né, pelo intermédio do sindicato da categoria, ou se for uma atividade portuária, né, através do órgão de gestão de mão de obra, o órgão, tá? Vou falar mais adiante para vocês que quando eu tenho atividade portuária, eu tenho chamado trabalhador avulso portuário, tá? Que é um tipo de trabalhador avulso. E aí o conceito é esse, tá? É aquele trabalhador que não tem vínculo empregatício, embora seja subordinado, e que a sua relação de trabalho ela tem obrigatoriamente o intermédio, né, do sindicato da sua categoria. Pois bem, o artigo 7º da Constituição Federal, ele fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, né, no inciso 34, a igualdade entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, vejam bem, o artigo 7º, nesse inciso 34, né, da Constituição Federal, ele iguala o trabalhador empregado, né, do tipo empregado, aquele que tem toda a proteção seletista, né, que tem as características do artigo 2º e 3º da CLT, a chamada SOPAC, ele iguala, esse artigo da Constituição iguala esse tipo de trabalhador, né, ao trabalhador avulso. Então, o trabalhador avulso, ele goza, né, dos mesmos benefícios e garantias previstos na CLT, embora eles não sejam considerados empregados, mas sim trabalhadores avulsos, né, em virtude da forma como se dá a execução desse trabalho, tá? Mas em termos de garantia de direito, de garantias de direitos, o artigo 7º igualou, né? E o trabalhador avulso, ele tem os mesmos direitos, né, previstos lá na CLT que um trabalhador do tipo empregado, tá? Observaçãozinha aqui para vocês. Apesar de ser equiparado a um empregado, o trabalhador avulso, ele é regido por uma lei especial, né, que é a Lei 12.023 de 2009, salvo o trabalhador portuário, né, o qual é disciplinado pela Lei 12.815 de 2013. Então, o trabalhador avulso, de forma geral, ele é regido por uma lei especial, né, que é essa Lei 12.023, e o trabalhador avulso do tipo portuário, né, ele não é regido por essa lei, porque ele também possui uma lei especial, que é a 12.815 de 2013. Eu vou trazer aqui para vocês um aparato, tá, dessas leis, expondo
de forma sucinta, o que ela trata, os principais pontos, né, que essas leis, ambas as leis tratam sobre o trabalhador avulso, tá? Considerações relevantes sobre a Lei 12.023 de 2009, tá? Que é a lei que rege o trabalhador portuário comum. Minto, gente, o trabalhador avulso comum, tá? Trabalhador portuário é a 12.815. Então, a 12.023 diz que define as características de um trabalhador avulso, tá? Quais são as características do trabalhador avulso? Aquelas que a gente já viu no conceito, tá? Voltando aqui do conceito para vocês, ó. Trabalhador que presta serviços a diversas empresas, né, que não tem vínculo empregatício, que sua relação com essas empresas depende do intermédio obrigatoriamente do sindicato da sua categoria ou da OGMO, né, que seja sindicalizado ou não sindicalizado, que seja urbano ou que seja rural, tá? Esse é o trabalhador avulso. E aí, essa lei 12.023, ela traz esses requisitos, tá? Define também as atividades que podem ser realizadas por esse tipo de trabalhador. Então, o que é que faz, né, um trabalhador avulso? Qual o tipo de atividade que o trabalhador avulso pode realizar? Movimentação de mercadorias, de cargas, tá? Então, é aquele trabalhador que presta serviços, levando uma carga de um local para um outro, né? Ou descarregando caminhões de um local para o outro, tá? Movimentando mercadorias. Esse é o meu trabalhador avulso, tá? Quando ele presta esses serviços através do intermédio do seu sindicato, né? O sindicato da sua categoria, ele passa a ser um trabalhador avulso, tá? Para que vocês não confundam um trabalhador eventual, que na aula passada eu citei, e falei os exemplos dos chapas, né? Eles também fazem movimentação de mercadorias. Entretanto, eles são eventuais porque fazem isso de forma esporádica e o trabalho, né, essa prestação de serviço, o trabalho que eles realizam, não há intermédio entre eles e a empresa através do sindicato da sua categoria, né? Eles são trabalhadores, vamos dizer assim, livres, sem vínculo algum, né? Sem intermédio de nenhum órgão, né? E eles trabalham, prestam seus serviços da forma como melhor acham, né? Na forma como melhor lhes convém. Diferente aqui dos trabalhadores, né? Avulsos. Essa lei também determina a necessidade da intervenção do sindicato da categoria na definição da execução do trabalho, dias, horários, valores e forma de pagamento. Então, quando eu tenho um trabalhador avulso, né, e eu vou ter o meu tomador de serviço, e aí eu tenho o sindicato, que é o órgão intermediador. Então, o que acontece? O contrato de prestação de serviço que vai ser realizado entre o meu trabalhador avulso e a empresa tomadora de serviços, por exemplo, né, vai ter o intermédio do sindicato da categoria definindo a execução desse trabalho no contrato, tá? Como é que vai ser esse trabalho? Que dias esses trabalhos serão prestados? Em que horários? Quais os valores? Quais as formas de pagamento? Como é que isso vai se dar? Né? Quem determina isso é o sindicato da categoria, claro, junto, né, à empresa tomadora do serviço desse trabalhador avulso, tá? Mas tendo esse respaldo pelo sindicato da categoria. Essa lei também estabelece os deveres do sindicato intermediador e do tomador de serviço prestado, tá? Quais os deveres que cabem ao sindicato intermediador? O que é que o sindicato pode ou não fazer dentro dessa relação? E o tomador do serviço, ou seja, a empresa que está contratando o trabalhador avulso, o que é que ela pode ou não pode fazer? Tá? O que é que lhe é permitido? Além disso, gente, ó, reconhece expressamente a responsabilidade solidária do tomador de serviço pelo trabalhador avulso. Então, a partir do momento que o trabalhador avulso
passa a prestar aquele serviço para aquela empresa tomadora, né, onde houve um contrato de trabalho intermediado pelo sindicato da categoria desse trabalhador avulso, há sim a responsabilidade solidária, né, desse tomador de serviço para com esse trabalhador avulso, que é uma responsabilidade solidária. Todos os encargos, né, e tudo o que acontecer acerca daquele trabalhador avulso, né, na empresa tomadora de serviço, é de responsabilidade tanto da tomadora de serviço, ou seja, da empresa que o contratou, quanto do sindicato, né, que intermediou essa relação, né? Solidária de que forma? Solidária da forma que cada um, né, tanto o tomador de serviço, a empresa tomadora, quanto o sindicato intermediador, cada um responde meio a meio, 50%, né, sobre a responsabilidade sobre esse trabalhador avulso. Então, por exemplo, esse trabalhador avulso está lá prestando seu serviço nessa empresa e sofre um acidente de trabalho, né? E aí ele fica afastado e depois volta para terminar os seus serviços, né, para continuar prestando serviço. E de quem é a responsabilidade sobre esse trabalhador avulso? Do sindicato da categoria, mas também do tomador de serviço. A responsabilidade é solidária, ambos se responsabilizam, nesse caso, né, do acidente de trabalho, pelo trabalhador avulso que sofreu tal acidente, tá? Então, a responsabilidade ela é sempre solidária, tá, gente? Diferente do trabalhador temporário, que a gente vai ver que a responsabilidade é subsidiária. Essa lei ainda esclarece a responsabilidade do tomador de serviço quanto à disponibilização dos EPIs e quanto ao cumprimento das normas de proteção, segurança e higiene do trabalho. Então, cabe ao tomador de serviço, ou seja, a empresa que está contratando o meu trabalhador avulso, né, disponibilizar para ele os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Se o meu trabalhador vai precisar de luva, a empresa tem que fornecer luva. Se vai precisar de óculos, tem que fornecer óculos. Se vai precisar de bota para executar os serviços, tem que fornecer bota, né? Ou um calçado adequado, sei lá, o que seja. Mas todos os equipamentos de proteção devem ser, né, assegurados pela empresa tomadora de serviço. E por fim, gente, define as características do trabalhador avulso, né, que só repetir aqui para vocês, tá? Então, a Lei 12.023 de 2009, ela traz, basicamente, né, esse aparato sobre os trabalhadores avulsos, tá? Vou trazer para vocês mais adiante o trabalhador portuário, né? Que ele é definido pela Lei 12.815. O trabalhador portuário, ele também é um trabalhador avulso, tá? Mas ele tem algumas características diferentes, né? A prestação de serviço dele se dá necessariamente dentro do porto, né? E relativo à movimentação, né, de cargas e mercadorias por meio do transporte aquaviário, tá? Então, trazendo aqui as considerações mais relevantes sobre a 12.815 de 2013, que é a lei que rege os trabalhadores avulsos do tipo portuário, tá? Essa lei, ela estabelece a criação do órgão, né, que é o órgão de gestão de mão de obra do trabalhador portuário avulso, pelos operadores portuários em cada porto. Então, o que é que acontece inicialmente, tá? Como é a minha relação do trabalhador avulso portuário? Eu vou ter o trabalhador avulso portuário, eu vou ter o, o sindicato da categoria ou o OGMO, né? E eu vou ter os operadores portuários. Quem são os operadores portuários? São as empresas, gente, que tecnicamente são especializadas, né, em movimentar essa carga nos portos, tá? E aí essas empresas especializadas nesse tipo de transporte dessa mercadoria, né, através de transporte aquaviário, elas precisam de trabalhadores, né, para fazerem essa movimentação dessas mercadorias. E aí é onde entra o meu trabalhador avulso portuário, tá? Então tem uma relação tripla também,
né? Tenho como, de um lado, o operador portuário, de outro, o trabalhador portuário, né? E fazendo a intermediação entre um e outro, o sindicato da categoria ou o órgão. O que é o órgão? É um órgão de gestão de mão de obra, né, desse trabalhador, criado pelos operadores portuários em cada porto. Então, em cada porto que existir, né, dentro do Brasil, existe um órgão, tá? Existe um órgão de gestão de mão de obra portuária, porque é da responsabilidade e obrigação desses operadores portuários criarem, né, esse órgão de gestão de mão de obra, tá? Quando é que eu vou ter o sindicato da categoria como intermediador? A regra para os trabalhadores portuários, né, é que tenha o órgão, né, que é esse órgão de gestão de mão de obra, intermediando as relações entre o trabalhador portuário e o operador portuário, tá? Entretanto, essa relação ela pode ser intermediada pelo sindicato da categoria, assim como é feito lá na Lei 12.023 de 2009, né, com os trabalhadores avulsos, né, comuns, que não são portuários. E quando é que se dá isso, né? Quando eu tenho contrato, acordo ou convenção coletiva, firmado entre os trabalhadores portuários e a empresa, né, tomadora de serviço. Quem é a empresa tomadora de serviço, nesse caso aqui dos trabalhadores portuários, são os chamados operadores portuários. Então, se eu tenho uma relação firmada entre os trabalhadores portuários e os operadores portuários, através de contrato, acordo ou convenção coletiva, né? Então, eu tenho que ter o sindicato da categoria, né, desses trabalhadores portuários, intermediando essa relação, e não o órgão, né, que é o órgão de gestão de mão de obra. Essa lei, olha, ela define, além disso, né, as atribuições, né, do órgão e as suas responsabilidades para com o trabalhador portuário. Estabelece também quais são os tipos de trabalho que podem ser realizados pelo trabalhador portuário, né? E relega as entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e dos operadores portuários a responsabilidade pela definição da execução do trabalho, dias, horas, valores e formas de pagamento, tá? Então, uma vez que eu não tenha o sindicato da categoria intermediando essa relação, tá? Porque quando eu tenho o sindicato da categoria intermediando essa relação, é o próprio sindicato, né, que vai definir como é que vai ser a execução desse trabalho, quais os dias, quais as horas, o valor, a contraprestação pecuniária a ser paga, a forma de pagamento, o dia de pagamento, enfim, né, tudo, né, que envolve o trabalhador portuário. Se eu não tenho o sindicato da categoria fazendo isso, eu tenho o órgão fazendo isso, né, intermediando. Então, é de responsabilidade das entidades representativas do trabalhador portuário e do operador portuário, ou seja, o sindicato de cada um, né, criar, né, um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, né, que defina essa execução desse trabalho, né? Os dias, as horas, os valores, né? Tudo que eu já vinha falando. E aí cabe ao órgão, a esse órgão de gestão de mão de obra, apenas cumprir e fiscalizar o que foi definido, né, por ambas entidades representativas, né, dos trabalhadores portuários e dos operadores portuários, tá? Então, basicamente, é, as relações de trabalho, né, com o trabalhador portuário avulso ou com o trabalhador avulso comum, né, elas se dão obrigatoriamente com a intermediação de um órgão, seja ele o sindicato da categoria ou seja ele o órgão, tá? Então, basicamente, a Lei 12.023 e a Lei 12.815, elas vêm, né, com o mesmo formato, né, porque a gente está falando de trabalhador avulso, né, embora eu tenha uma especificidade dele ser portuário, mas não deixa de ser um trabalhador avulso. E aí, gente, eu trouxe basicamente os pontos, né, que definem tanto o trabalhador avulso como o trabalhador portuário,
né, que também é avulso, e deixo a cargo, né, dos senhores se debruçar sobre essas leis para ver de forma mais específica como funciona, né, a relação de trabalho do trabalhador avulso, tá? Trouxe basicamente aqui os pontos mais importantes. Ainda para deixar claro aqui para vocês, eu trouxe só para elencar, né, como funciona aqui a diferença do trabalhador avulso comum para o trabalhador avulso portuário, né? A diferença é apenas quanto aos órgãos de intermediação, mas a relação de trabalho ela é a mesma, não deixa de ser um trabalhador avulso. Um trabalhador avulso comum, eu vou ter uma relação entre o trabalhador avulso comum e o tomador de serviço, a empresa tomadora de serviço, né, sendo intermediada pelo sindicato da categoria. E o trabalhador avulso portuário, eu vou ter o meu trabalhador portuário, né, o tomador de serviço, que é o chamado operador portuário, e o sindicato da categoria, ou o OGMO, né, que é o órgão de gestão de mão de obra desses trabalhadores portuários, tá? Então, a relação é basicamente a mesma, só mudando os órgãos de intermediação entre essas pessoas que compõem, né, a relação de trabalho do trabalhador avulso. Por fim, gente, para finalizar, o trabalhador avulso, eu trago aqui só uma imagenzinha, né, mostrando aqui como o trabalhador avulso funciona, como o trabalho avulso funciona, a intermediação obrigatória, né, o não vínculo empregatício, porque se tiver vínculo empregatício ele passa a ser empregado, o órgão de gestão de mão de obra, né, quando ele é portuário, o fato dele ser urbano ou rural, de ter um vínculo com as empresas de subordinação, mas não ter o vínculo necessariamente empregatício, né? Trouxe só uma figurinha para ilustrar, para que vocês possam fixar, né, como é o meu trabalhador avulso comum, né, e as principais características dele e da relação de trabalho com o trabalhador avulso. E aqui, mais uma figurinha, uma imagem também para vocês fixarem sobre os trabalhadores avulsos portuários, tá? Quais os tipos de atividades que eles podem desempenhar, né? E a importância desses trabalhadores avulsos portuários dentro dessa relação de trabalho, tá? Então, eu trouxe aqui também só para vocês, a termo de fixar na mente de vocês, né? Para que vocês lembrem que o trabalhador avulso, né, seja ele um trabalhador comum ou seja ele um trabalhador específico portuário, ele sempre vai ser caracterizado dentro de uma relação de trabalho onde há a intermediação, né, através de um órgão, seja o sindicato da categoria ou seja o OGMO, que é o órgão de gestão de mão de obra, no caso, necessariamente, dos trabalhadores avulsos, né, portuários, ok? Então, eu encerro aqui com vocês essa primeira parte, acerca dos trabalhadores avulsos, tá? E a gente entra aqui no trabalhador temporário. O trabalhador temporário, ele também tem essa característica de, na sua relação de trabalho, né, haver a intermediação através de um órgão, tá? Mas ele tem algumas peculiaridades que o diferenciam do trabalhador avulso. Então, Carlos Henrique Bezerra Leite, que é o doutrinador que eu sempre utilizo com vocês, que gosto bastante, ele fala que o trabalhador temporário é aquele contratado por uma empresa fornecedora de serviço temporário para prestar serviços a uma tomadora ou cliente, tá? Então, vejam, também tem uma relação, né, entre três partes. Eu tenho o meu trabalhador temporário, eu tenho a empresa tomadora de serviço ou cliente que vai contratar o trabalhador temporário e tenho a empresa de trabalho temporário, que é aquela que vai fornecer esse trabalhador temporário, tá? Lembrando que o trabalhador temporário e as relações de trabalho temporário são regidas pela Lei 6.019/74, né, com as alterações da Lei 13.429 de 2017 e do Decreto
10.060 de 2009. Então, vejam, a lei ela é de 74, mas as alterações extremamente importantes feitas nessa lei são super recentes. E aí eu vou trabalhar essa lei com vocês, né, e vou explicando para vocês, dentro dos artigos dessa lei, quais as características, né, desse tipo de trabalhador e dessa relação de trabalho. Tá ok? Ilustrando aqui para vocês, gente, para que vocês possam fixar, tá, a relação tripartite de trabalho. Eu tenho aqui, ó, o trabalhador temporário, tá? A empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço, ou a chamada cliente, tá? O trabalhador temporário, ele tem o vínculo empregatício com essa empresa de trabalho temporário. Então, a empresa de trabalho temporário é aquela empresa que fornece trabalhadores temporários para outras empresas que queiram esses trabalhadores, né? E esses trabalhadores temporários, eles têm esse vínculo empregatício com essa empresa aqui, com a empresa de trabalho temporário, embora na prática eles trabalhem, eles prestem os seus serviços a essa empresa aqui, que é a empresa tomadora, tá? Entre o trabalhador temporário e a empresa temporária, de trabalho temporário, eu tenho um contrato de trabalho, tá? Eu tenho um vínculo empregatício, uma relação de emprego, ou seja, esse trabalhador aqui, temporário, ele está amparado pela CLT em tudo que diz respeito à sua relação com essa empresa, da qual ele é empregado, né? Já entre a empresa tomadora, que é a cliente, e a empresa de trabalho temporário, entre essas duas empresas, a relação que eu tenho é uma relação civil. É realizado um contrato civil de prestação de serviços, em que essa empresa aqui, né, ela presta os serviços de fornecer trabalhador temporário a essa empresa aqui, tomadora de serviços, a depender da sua demanda, tá? Então, rapidamente explicando para vocês como é a relação de trabalho, né, com o trabalhador temporário, tá? Vamos para a legislação para a gente ver como funciona. Considerações relevantes sobre a lei, né, 6.019 de 74. Lembrando, gente, que todas as considerações que eu estou fazendo aqui são os principais artigos, tá, dessa lei, já reformados, tá, pela lei 13.429 de 2017 e pelo decreto 10.060 de 2019. Então, voltando aqui para vocês nos slides, vamos lá. O artigo 2º. O artigo 2º dessa lei, ele define quem é o meu trabalhador temporário, tá? Trabalhador temporário é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviço. Então, o artigo 2º ele é super claro, né, na definição do que é um trabalhador temporário. Aquela pessoa física, tá? Não existe trabalhador temporário, pessoa jurídica. Aquela pessoa física que é empregada, né, da empresa de trabalho temporário, né, e que é colocada à disposição por esta mesma empresa para uma outra empresa chamada tomadora de serviço. Com que finalidade? Para atender a necessidade dessa empresa tomadora de serviço que lhe contratou, tá? Para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente. O que é isso? Gente, eu tenho uma empresa e aí a minha funcionária engravidou, e aí um outro funcionário sofreu um acidente de trabalho, e aí um outro funcionário tirou férias. Quem é que eu vou colocar no lugar? Um trabalhador temporário. Vou atrás de uma empresa de trabalho temporário para que ela me forneça um trabalhador temporário, faça um contrato de tantos dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, tá? Com essa empresa, esse trabalhador, para que ele fique lá fazendo a substituição transitória de pessoal permanente, ou seja, substituindo aquele meu funcionário empregado que é permanente, mas que por algum motivo,
né, ele naquele momento não se encontra na empresa, por determinado período não vai se encontrar na empresa. É para isso que serve trabalhador temporário. Ou, gente, ainda para atender a demanda complementar de serviço, tá? A demanda complementar de serviço, ela é acrescentada, tá, a essa lei 6.019/74 pela 13.429 de 2017. Não existia isso, tá? Então, o que é demanda complementar de serviço? Aí o parágrafo 2º do artigo 2º fala, né? Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis tenha natureza intermitente, ou seja, periódica ou sazonal, tá? Então, é aquela demanda de serviço que acontece por algum fator imprevisível. O meu maquinário quebrou, e aí eu mandei ajeitar, e aí eu estou numa época que eu tenho que produzir mais, porque é uma determinada época ligada à festividade, é Natal, é São João, a minha empresa tem que produzir mais, e dentro desse nível de produção, eu tenho que contratar mais funcionários. Isso é uma demanda complementar de serviço, tá? O artigo 4º, gente, também é extremamente importante, porque ele define, né, quem é a empresa de trabalho temporário. A empresa de trabalho temporário é uma pessoa jurídica, tá? Devidamente registrada no Ministério do Trabalho e responsável pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Então, o que é a empresa de trabalho temporário? Aquela pessoa jurídica que especificamente existe tão somente para colocar no mercado trabalhadores temporários, né, disponíveis para outras empresas. Ela só trabalha com isso. A atividade fim, a finalidade da empresa de trabalho temporário é somente essa: fornecer trabalhador temporário para o mercado, né, para outras empresas. E, gente, o artigo 5º, ele define o que é empresa tomadora de serviço, né? Pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definido no artigo 4º desta lei. Ou seja, a tomadora de serviço é a pessoa jurídica, né, que contrata lá o trabalhador temporário através, tá, da empresa de trabalho temporário, né? Firma um contrato cível, como eu mostrei lá naquele esquemazinho, com a empresa de trabalho temporário e solicita a essa empresa um trabalhador temporário. O artigo 6º também, gente, de extrema importância, tá? Traz os requisitos para funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho, tá? Ou seja, reforça a importância dessa empresa estar registrada no Ministério do Trabalho, o emprego. Por quê? Porque essa empresa ela existe com a finalidade, né, de fornecer trabalhador temporário. Então, o Ministério do Trabalho tem que estar envolvido, né, no cadastro, no registro dessa empresa. Essa empresa tem que ter o respaldo do Ministério do Trabalho para funcionar. Artigo 9º, o contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviço será por escrito, tá, gente? Então, que contrato é esse? Se eu estou falando de um contrato entre duas empresas, a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço, eu estou falando de um contrato de natureza civil. Qual o prazo desse contrato? As partes é quem define, tá? Lembrem que um contrato civil ele é extremamente diferente de um contrato de trabalho. E dentro desse contrato civil, cabem às partes, né, que estão em pé de igualdade, definirem, né, como elas querem fazer esse contrato, tá? Entretanto, o artigo 9º, ele dá aqui algumas indicações de como, né, esse contrato deve ter, do que é que esse contrato deve versar, tá? Qualificação das partes, o motivo justificado da demanda, o prazo, o valor. Então, requisitos comuns de um contrato civil, tá ok? Continuando, gente, o parágrafo, ainda trago para vocês o parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 9º,
tá? Parágrafo 1º e 2º é importante no sentido da responsabilidade, porque ele traz aqui a responsabilidade da empresa contratante, tá? Em garantir tanto as mesmas condições de higiene, segurança e saúde do trabalho para esse trabalhador temporário, como, né, refeições, se essas refeições forem servidas para os seus trabalhadores, para os seus empregados dentro da empresa, né, nas dependências da contratante. E também serviço ambulatorial e médico, ou seja, o aparato de benefícios e garantias que o empregado permanente, né, da empresa tomadora de serviços tem, o trabalhador temporário também tem que ter. A partir do momento que o trabalhador temporário é inserido dentro da empresa tomadora de serviços, tá? Ele passa a gozar desses mesmos benefícios, né, relativos à segurança, às condições de higiene e condições de saúde dos trabalhadores, né, bem como as refeições, né, que são servidas dentro dessa empresa aos empregados, né, por ela contratados, né? Então eles têm essas benesses, né? Eles têm que ter, né? Parágrafo 1º e 2º fala sobre isso. E o parágrafo 3º do artigo 9º, ele fala sobre algo, né, que veio mudar completamente essa lei, que é que diz: o contrato de trabalho temporário ele pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e atividades fim a serem executadas na empresa tomadora de serviço. A principal característica de um trabalhador temporário, né, e de uma relação de trabalho temporária era o fato do trabalho temporário só ser permitido, né, para as atividades meio e não para as atividades fim da empresa tomadora de serviço. O que é isso? Eu sou a empresa tomadora de serviço, tá? E aí a minha atividade fim é a produção de alimentos. Eu tenho uma empresa que fabrica alimentos, a finalidade dessa empresa é a produção de alimentos. Mas aí eu preciso contratar trabalhador temporário para fazer a faxina, né, dessa empresa, para limpar o maquinário, para limpar o piso, né, a fábrica onde é produzido esse alimento. Isso é atividade fim? Não, isso é uma atividade meio. A limpeza daquele local, da fábrica, do maquinário, seja lá o que for, é uma atividade meio. Eu podia contratar, eu como tomadora de serviço, como empresa tomadora de serviço, posso contratar trabalhadores temporários? Sim, tá? Por quê? Porque ele dizia a respeito de atividade fim, o trabalho, a prestação de serviço que o trabalhador temporário iria realizar era relativa à atividade fim e não à atividade meio. Ou seja, eu podia contratar um trabalhador temporário, nesse mesmo caso, esse mesmo exemplo, para operar uma máquina que fabrica alimento? Não. Por quê? Porque não era permitido trabalho temporário, né, relativo às atividades fins da empresa. Hoje, né, após essa reforma com a Lei 13.429 de 2017 e o decreto, né, 10.060 de 2019, não existe mais isso, tá? O trabalhador temporário, ele pode ser contratado para desempenhar qualquer função, seja ela atividade meio ou atividade fim da tomadora de serviços, tá? Da empresa que está contratando para prestar esses serviços. Artigo 10º, gente, fala aqui no parágrafo 1º que o contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder o prazo de 180 dias, né? Então, qual o prazo que o trabalhador temporário tem para prestar os serviços? 180 dias, tá? Consecutivos ou não. Posso contratar por 30, depois renovar por mais 30 e renovando até dar 180 dias, consecutivamente ou não, tá? E findo esse prazo de 180 dias, né, as partes ainda podem prorrogar esse contrato por 90 dias. Gente, lembrando que esse contrato que eu estou falando aqui, né, do trabalhador temporário, ele não é o contrato de trabalho entre o trabalhador e o empregador, ou seja, entre o trabalhador temporário e a empresa de trabalho temporário, não.
Esse contrato de trabalho temporário que eu estou falando aqui, que tem um prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, é o contrato que é realizado entre o trabalhador temporário, tá? E a empresa tomadora de serviço, tá? Eu tenho 3 contratos aqui. O contrato entre o contrato de trabalho entre o empregado, trabalhador temporário, e o empregador, empresa temporária de trabalho. Eu tenho um contrato civil entre a empresa temporária de trabalho e a empresa tomadora de serviço, e ainda tenho um contrato de trabalho, né, entre o trabalhador temporário e a empresa tomadora de serviço, tá? Então, é esse contrato, né, que eu estou falando, que tem o prazo de 180 dias e que pode ser prorrogado, findo esse prazo de 180 dias por mais 90 dias. E acabando esse prazo de 90 dias, né, que já é um prazo de prorrogação, o que é que acontece? Pode a empresa tomadora de serviços renovar por mais algum tempo esse contrato de trabalho? Não, não pode. E se ela o fizer? Aí, se ela o fizer, o vínculo entre aquele trabalhador temporário e a empresa tomadora de serviço passa a ser um vínculo empregatício, ou seja, aquele trabalhador ele passa a ser empregado, né, da empresa de trabalho temporário, ou da empresa tomadora de serviço, e não mais da empresa de trabalho temporário, tá, gente? Então, o prazo é 180 dias. Acabou os 180 dias, pode prorrogar por 90. Acabou por 90, não pode mais prorrogar, né? Eu tenho que esperar passar mais 90 dias para poder recontratar aquele trabalhador temporário. Então, 180, acabou, prorroga por 90, acabou, passa mais 90 dias e aí eu posso iniciar novamente uma nova contratação, tá ok? Parágrafo 7º, ainda do artigo 10, tá? A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorreu o trabalho temporário. Gente, também super importante, tá? Fala aqui da responsabilidade subsidiária, né, da contratante, ou seja, da empresa tomadora de serviço. A empresa tomadora de serviço, junto com a empresa de trabalho temporário, né, elas têm uma responsabilidade subsidiária. O que é uma responsabilidade subsidiária? Se acontecer alguma coisa com aquele trabalhador temporário, que é empregado da empresa temporária, e a empresa temporária não arcar com a responsabilidade, essa responsabilidade é transferida subsidiariamente para a empresa tomadora de serviço. Vamos lá, aconteceu um acidente de trabalho. Esse trabalhador temporário tem que ser, né, tem que ser amparado pela empresa temporária de serviços, tá? De trabalho temporário. Por quê? Porque a empresa de trabalho temporário é quem é sua empregadora, quem mantém o contrato de trabalho com esse trabalhador temporário. Então, é obrigação dela, né, arcar com os devidos cuidados, o devido amparo a esse trabalhador, que é empregado. Entretanto, se ela não o fizer, esse empregado, esse trabalhador temporário, ele pode cobrar da empresa tomadora de serviço, ou seja, é uma responsabilidade subsidiária. E por fim, gente, aqui ó, o artigo 11, né, fala que o contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados, ou seja, né, dos seus empregados, será obrigatoriamente escrito, tá? E deverão constar expressamente os direitos conferidos aos trabalhadores por esta lei. Então, fala aqui que o contrato de trabalho, né, entre o trabalhador temporário e a empresa de trabalho temporário, ou seja, o vínculo empregatício aqui que eu tenho, esse contrato, ele tem que ser obrigatoriamente escrito, tá? Sendo nula ainda ó, qualquer cláusula que proíba a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ao fim do prazo, né, do trabalho temporário. Então, eu, como empresa tomadora de serviço, contratei aquele trabalhador temporário por 90 dias. Depois eu prorroguei por mais 90, né? Deu 180 dias. E aí aquele trabalhador desempenhou um trabalho muito bom.
E aí agora eu quero contratar ele para ser empregado da minha empresa e não mais trabalhador temporário, né? Posso fazer isso? Sim, posso fazer isso, inclusive sendo vedada qualquer cláusula, né? Sendo nula qualquer cláusula de pleno direito que vede isso, né? Que proíba essa contratação. E, gente, por fim, artigo 13, né, que falam sobre a justa causa para rescisão do contrato de trabalhador temporário, né, mesmos motivos elencados no artigo 482 e 483 da CLT, né, também são motivos para a justa causa da rescisão de contrato do trabalhador temporário. Artigo 17 fala que é proibida a contratação de estrangeiros com visto provisório, né, como trabalhador temporário. Artigo 18 fala que também é vedada à empresa de trabalho temporário cobrar do trabalhador qualquer importância, né, mesmo a título de mediação, ou seja, existe um vínculo de trabalhista, né, empregatício, entre o trabalhador temporário e a empresa de trabalho temporário. Então, é vedada essa empresa de trabalho temporário, né, cobrar qualquer porcentagem, né, ou qualquer importância a título de mediação, ou seja, essa empresa de trabalho temporário está passando o trabalhador temporário para uma empresa tomadora de serviço e por isso ela vai cobrar 10% do valor do primeiro salário, metade do valor do primeiro salário, tá? Então isso é vedado também. E por fim, gente, artigo 19 fala sobre a competência da Justiça do Trabalho para dirimir os litígios entre as empresas de serviço temporário e seus trabalhadores. Lembrando que como o trabalhador temporário, o vínculo dele com a empresa de trabalho temporário é empregatício, né? Eu tenho uma relação de emprego aí, compete à Justiça do Trabalho, né, processar e julgar as demandas judiciais, as lides que surgirem em virtude desse contrato de trabalho. Entretanto, qualquer lide que surja, né, entre a empresa tomadora de serviço e a empresa de trabalho temporário, que é aquela que fornece o trabalhador temporário, aí cabe à justiça comum, à justiça civil, dirimir, né, solucionar esses conflitos, porque a natureza do contrato entre ambas as empresas é civil, tá? Então, gente, eu fico por aqui com vocês. Trouxe esses dois tipos de trabalhadores, a lei é extensa. Eu trouxe aqui basicamente os pontos mais importantes, tá? Mas a doutrina ela é mais rica e tem mais informações. Eu peço que vocês leiam a respeito. Se tiver alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo, tá ok? Trago aqui a nossa bibliografia, que vocês já conhecem, e deixo aqui o meu muito obrigada.